E aquela briga entre integrantes do governo e outros dissidentes não vai terminar tão cedo, porque esse racha vai piorar e da forma como os governistas estão administrando essa situação, tende a piorar cada vez mais. Porque o Fábio Faria, ministro da Comunicação do Bolsonaro, fez um ataque direto ao Alan dos Santos, acusando ele, Alan dos Santos, de tentar desestruturar o governo. Vocês sabem quem é o Alan dos Santos, ele é o gengivão, mas as pessoas insistem em chamá-lo pelo apelido que é Alan dos Santos. Eu gosto de chamá-lo de gengivão. Vou trazer essa informação para vocês. O bolsonarismo, ele está ruindo de dentro para fora, com crises, seja da ala mais ideológica do governo, com esses aloprados, Olavo de Carvalho, gengivão, mas também do ponto político, com disputas ministeriais, inclusive com o Centrão, fazendo uma pressão gigantesca para que o Bolsonaro ele antecipe a reforma ministerial. Vou trazer essas informações para vocês, mas antes vocês vão clicar no botão de gostei, é muito importante essa força que vocês dão para o canal, e também vão seguir o outro canal, o canal de lives. Fazemos lives todos os dias por volta ali das 15 para as 9, 9 horas. Venha interagir comigo, mande a sua mensagem que eu respondo tudo ao vivo. Vocês sabem que o gengivão reagiu a uma declaração de integrantes do governo, na verdade do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, ao Olavo de Carvalho. Porque o Olavo disse que o Bolsonaro vai perder a eleição. E os bolsonaristas não gostaram disso. E aí houve toda essa disputa envolvendo gengivão, Weintraub e aí integrantes do governo Bolsonaro. Vocês sabem que o Abraham Weintraub ele tem o interesse em disputar o governo de São Paulo. Há essa intenção como sendo o candidato bolsonarista. Ele voltou recentemente dos Estados Unidos fazendo ataques diretos ao João Dória. Só que o Bolsonaro não quer o Weintraub como seu candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele está pensando em colocar outra pessoa, talvez o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura. Mas o Tarcísio dificilmente tem voto. Algumas pessoas estão falando para ele sair como governo do Mato Grosso do Sul. Há um problema aí a ser resolvido. Mas o Weintraub quer ser o candidato do Bolsonaro no governo do estado de São Paulo, só que o Bolsonaro não quer. Então há essa disputa de poder entre os antigos seguidores do Olavo de Carvalho com a atual cúpula do Bolsonaro. E o Fábio Faria se encontrou, participou na verdade de um evento lá nos Estados Unidos, que o gengivão apareceu de supetão, apareceu de bicão, sem ser convidado. Isso causou uma certa polêmica, né? O ministro do Bolsonaro está ao lado de um foragido da justiça. Porque o gengivão, ele é um foragido da justiça. Ele está nos Estados Unidos, ilegalmente ele está lá. Quem o ajudou a fugir para os Estados Unidos para não ser preso no Brasil, supostamente foi o Eduardo Bolsonaro, que arrumou uma documentação para ele. E o pior de tudo, o Eduardo Bananinha aparentemente bancava a estadia do Alan dos Santos em Brasília. Uma coisa muito estranha essa relação de Sugar Daddy e Sugar Boy do Bananinha com o Alan dos Santos. Mas olhem o que o Fábio Faria falou sobre o Alan dos Santos no Morning Show. Em entrevista ao programa Morning Show, Fábio Faria voltou a explicar sua presença em evento evangélico nos Estados Unidos, ao lado do blogueiro procurado. Ele falou o seguinte, o ministro disse que compareceu ao local a convite do pastor André Valadão, de quem é amigo, e não sabia da presença de Alan dos Santos, procurado pela justiça brasileira. Eles não querem ficar perto do Alan dos Santos, porque quanto mais próximo eles estão do Alan dos Santos, pior é para Bolsonaro. Opa, peraí, o governo continua mantendo relações com esses foragidos? É uma péssima situação junto ao STF. E o Bolsonaro, apesar dele continuar fazendo um ataque aqui, um ataque acolá, ele não quer confusão com o STF, muito menos com o TSE. Isso é sempre importante nós termos em mente. Aspas. Eu sei o transtorno que ia causar para o governo, percebam? Não estarei ali como Fábio Faria, deputado federal, mas como ministro do Bolsonaro, e iam usar isso para desgastar. Isso era fácil prever. Duvido que o senhor Alan dos Santos não tinha essa dimensão de que iam tentar arrastar o governo para dentro desse episódio. Ou seja, o Fábio Faria está acusando o Alan dos Santos, o gengivão, de querer tumultuar o governo. Isso é o início do fim do início, pessoal, porque o governo Bolsonaro ele tem características fascistas. E o fátio ele só consegue permanecer se houver a união. Quando os elementos, os integrantes do fátio começam a sair, deixar o grupo perde a força. E aí todo o resto acaba desmoronando. Por isso que quando alguém começa a tentar sair do fátio, os integrantes vão e tentam coibir com violência e também com intimidação. O Carlos Jordi tentou dar uma desvencilhada do Bolsonaro. O Carlucci foi lá e pau nele. Foi lá e intimidou. Tanto é que depois o Carlos Jordi falou, não, sou um aliado do Bolsonaro. Até postou foto com o Fabrício Queiroz. Porque há esse receio
de serem punidos e perderem votos. Só que o Bolsonaro está muito mal. Inclusive, integrantes do Centrão já começam a dizer nos bastidores que se eleger no Nordeste com apoio de Bolsonaro é impossível, porque Bolsonaro ele está tão desgastado no Nordeste, mas tão desgastado no Nordeste que não faz o mínimo sentido você ficar próximo a Bolsonaro. Eles não querem Bolsonaro perto. Não querem. Opa, peraí. Porque por tudo que o Bolsonaro fez. Bolsonaro foi péssimo durante a pandemia para o Nordeste. Porque o Nordeste possui uma condição socioeconômica bem diferente de São Paulo e do sul do país. Isso é óbvio. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que passam fome, que estão ali nas camadas C, D e E na região Nordeste e foram os mais prejudicados pela pandemia. E Bolsonaro não demonstrou nem um pouco de solidariedade durante as chuvas da Bahia. A Bahia é o principal colégio eleitoral do Nordeste. Então como que fica essa situação? Então cada vez mais os nordestinos do Centrão começam a querer se distanciar do Bolsonaro. E vendo que o Bolsonaro está frágil, há uma pressão para que Bolsonaro antecipe a reforma ministerial. Porque muitos ministros de Bolsonaro, no caso o Fábio Faria, por exemplo, tendem a disputar governos, posições nas próximas eleições. A Flávia Arruda, que está sendo pressionada para sair da Secretaria de Governo, também tem a pretensão de disputar o governo do Distrito Federal. Flávia Arruda que tem um choque com o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira ficou muito furioso que a Flávia Arruda não cumpriu os acordos de destinar verbas para o Piauí, que é o estado do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira tinha a pretensão de disputar o governo do Piauí. Agora, dificilmente vai disputar, porque ele ficou muito atrelado ao governo Bolsonaro. E lá ele sabe que não vai ter chance. O objetivo do Ciro Nogueira era ir para a Casa Civil, destinar verbas para os seus apadrinhados políticos no Piauí, ter um destaque e conseguir se cacifar para disputar o governo do Piauí. Mas o plano de Ciro Nogueira deu errado e deu muitíssimo errado. Mas perceba, o caos no Bolsonaro, no bolsonarismo, ele não para de crescer, não para de aumentar e não para de sair do controle. Como que o Bolsonaro vai lidar com tudo isso? Não vai. É um caminho sem volta. O negócio rachou e não tem como reverter essa trinca que foi feita dentro do bolsonarismo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, Twitter, @profileoficial e aqui embaixo no canal de lives também, venha curtir comigo. Hoje à noite, claro, mais uma live junto com vocês e todo mundo. Opa!